Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Então aqui o apóstolo Paulo, sabendo já da situação, ele já vai se despedindo de Timóteo, já também fazendo uma avaliação do seu ministério, onde ele chega no final da vida dele, ele pode falar assim: combati o bom combate, completei a carreira. Ele que sempre fez aquela comparação da caminhada de fé com uma corrida, com um soldado. Então ele fala: eu combati esse bom combate da fé, completei essa carreira que eu me propus de pregar o evangelho. E contudo, guardou a fé. Isso é o mais importante. Então aqui a gente pode ver 3 fatores fundamentais para a vida espiritual. 3 fatores fundamentais para a nossa vida espiritual. Primeiro fator fundamental: cobertura. A cobertura fala do quê? Cobertura espiritual. Ter uma cobertura espiritual. A gente vive isso, então a gente já está mais habituado com esse conceito. Mas, por exemplo, estava um irmão aqui contando um testemunho da palavra que ele ouviu ontem, e ele falou assim: esclareceu a minha esposa que ela não entendia o porquê que ela deveria prestar contas da vida dela para outro homem, se Jesus Cristo já rasgou o véu e a gente já tem acesso a Deus. Por que prestar contas para outra pessoa? Justamente porque uma cobertura espiritual vai te orientar, vai te ajustar, vai te ajudar e vai também te promover. É a cobertura que faz essa promoção. O Timóteo, ele não se enviou. Timóteo não se ungiu a si mesmo, pastor. Timóteo não se comissionou. Ele foi o quê? Enviado. Ele foi comissionado por alguém, pelo apóstolo Paulo. É assim que funciona, e isso é um benefício da cobertura. Porque quem não tem cobertura se envia ele mesmo, se unge ele mesmo, mas não se corrige ele mesmo, muitas vezes. Então a cobertura tem essa importância. Prestar conta para alguém te dá segurança de que você não vai se enganar, que você vai ter que mexer nas perebas que você tem, porque você vai ter alguém lá te perguntando: e aí, isso e aquilo. Você fazer essa autoavaliação de você mesmo e se cobrar, você vai tender a se dar certa liberdade. Agora, com a cobertura, não. Você vai receber uma orientação baseada na palavra, nos princípios bíblicos. Então, essa é uma das colunas fundamentais para a vida espiritual. A segunda dela é a armadura. O que Efésios fala? A armadura, ele está mostrando ali o quê? Ali ele está fazendo uma analogia com a armadura de um soldado, por exemplo, daqueles soldados que usavam aquelas armaduras de metal, eu não sei se era de metal mesmo, mas aquelas peças que colocavam. A gente pode comparar isso com uma profissão. Por exemplo, para o carpinteiro exercer a profissão dele, a caminhada dele, ele precisa das ferramentas dele. Do martelo, do serrote, da plaina, da outra que eu não sei, esqueci o nome. Ele precisa das ferramentas dele. A armadura são os equipamentos que a gente tem para exercer a nossa função, a nossa chamada. Os equipamentos que a gente usa também para a batalha. Então, a armadura ela fala disso aqui, de você ter ferramenta. A armadura fala de ferramenta. Por exemplo, eu vou lá e eu sou um encanador. E aí, estourou um cano lá na casa da Cledinha, ela me liga e fala: Renato, vem aqui, por favor, preciso do seu serviço, estourou um cano. Aí eu chego lá e falo assim: então, Cledinha, é mesmo, estourou. Você tem cola?
Você não tem um metro de cana aí não, né? É um crente sem armadura. É um crente sem armadura. É esse nível de crente que a gente vê que foi expulsar aqueles demônios lá e tomou uma surra e teve que fugir pelado. Foi sem ferramenta. Então, nós precisamos da cobertura, precisamos da armadura para exercer essa função. Paulo está discipulando o quê? Um orientador de pastor, um orientador de igreja. Então, ele precisa ensinar para eles como é que vai ser feito esse trabalho, falando mesmo de mão na massa. O trabalho precisa ser feito com orientação, supervisão, a cobertura é isso. Mas também com ferramentas, equipamentos corretos. Entrar numa batalha sem uma armadura é loucura. Entrar de peito aberto, correndo o risco de tomar uma flechada, uma espadada, uma machadada. Quais são os equipamentos, as ferramentas que a gente tem? A gente não vai, obviamente, pôr a armadura. A palavra, a gente tem o revestimento do Espírito, a gente tem o nome de Jesus, a gente tem o poder do nome e do sangue de Jesus. São as ferramentas que a gente precisa ter e usar. E por último, autoridade. A última coluna, vamos dizer assim, espiritual para nossas vidas é a autoridade. E a autoridade, ela é condicional a estes outros fatores aqui. Não tem como ter autoridade sem ter essa armadura. Não tem como ter autoridade sem ter cobertura. E quem é que te dá autoridade? Jesus. E aí, a sua autoridade você vai usar ela quando? Com a outra, com o próximo, no nosso caso da batalha, com os demônios. A autoridade, ela só te serve para isso. Para aquilo que você fazer com as ferramentas ter algum valor. Porque senão você pode até querer usar alguma ferramenta. É como se a autoridade fosse, vamos dizer assim, você fez o curso para usar essa ferramenta aqui? Você está preparado mesmo? Você sabe o que você está fazendo com essa ferramenta na mão? Você se especializou? Então a autoridade fala disso. A autoridade com relação a esse pilar espiritual, ela vai vir, por exemplo, do testemunho, do seu proceder. A autoridade é esse respaldo que você tem diante daquilo que você está fazendo. E aqueles dois, não sei se era dois agora, que foram expulsar aquele demônio, e o demônio falou, eu sei que é Paulo sim, conheço Jesus, mas e você? Vem cá, vamos ter um tete a tete aqui. Quando a pessoa tem autoridade, o demônio reconhece, o mundo espiritual reconhece a autoridade espiritual que está na sua vida. E essa autoridade espiritual, ela é um resultado de várias coisas, do seu testemunho, do seu proceder, da sua intimidade com Deus. A autoridade, ela é o resultado dessa soma de coisas. E a autoridade não vem de você. Não adianta você pode falar que você acontece. Quem confirma a sua autoridade é o outro.